Vejam que o foco é na aprendizagem, não no ensino. Ou seja, até desde uma perspectiva crítica, influenciado muito também por Paulo Freire, o aprendente, o sénior, aprende e ensina também. Vejam que aqui estão algumas... Isto foi um livro que surgiu muito da prática, do desenvolvimento, da experiência que fui tendo ao longo destes anos na Universidade Sénior. Vejam que muitas vezes o sénior aparece como um protagonista da própria ação, da própria dinâmica do grupo. E é esse o intuito. No segundo capítulo, nós começamos por fazer então a distinção ou o aprofundamento de conceitos-chave para trabalharmos do ponto de vista da educação emocional. Emoção, sentimento e afeto. São conceitos complexos, a discussão ainda está em aberta, mas às tantas nós misturamos tudo, não é? O que é emoção, o que é o sentimento, o que é afeto. Nós apresentamos aqui algumas propostas com base na literatura, na investigação e também na nossa própria experiência. Porque para trabalharmos estas questões é importante nós termos isto de uma forma minimamente clara para podermos desenvolver, não é? E aqui nós podemos também lançar aqui uma questão: será que as emoções podem-se educar? O que é isto? O que é que vocês acham que poderá ser isto de educar as emoções? O que é uma emoção? O que é um sentimento? O que é um afeto? Podem responder. Podem falar. Estamos a pensar. E se eu vos disser que o que vos trouxe aqui foi uma emoção, um conjunto de emoções... E o afeto? E afeto também, sem dúvida. Foram emoções e afeto. E afeto também. A mim, particularmente. Ok. Mas com certeza, para além do afeto, da relação, que tem mais a ver com a relação, o que vos trouxe aqui foi uma certa curiosidade. Certo? Verdade ou mentira? Claro. Também. Curiosidade também. Nós vamos à curiosidade. Também. Ou na curiosidade. E a curiosidade está relacionada com uma emoção básica que nasce connosco, que é o espanto. A capacidade de nos espantarmos. O espanto, a surpresa, é uma emoção básica. Ou seja, se é uma emoção básica, é uma emoção com a qual nós nascemos. Estamos preparados para nos espantarmos. Vocês vejam que uma criança, quando faz algo de novo, espanta-se. Às vezes faz assim esta expressão, não é? E o espanto também é a nossa forma de descobrir o mundo, a nossa forma de questionar o mundo. E às tantas, nós também vamos nos desaprendendo de nos espantar. Então, e agora vou regressar outra vez a Rubem Alves, que é um autor que eu aprecio muito. O Rubem Alves defende uma coisa, que os educadores deviam ser educadores de espantos. Criar espanto nas pessoas. Desenvolver esta curiosidade pela vida, pelo mundo, pelas pessoas. Mas, por exemplo, uma emoção. Deem-me lá mais um exemplo de uma emoção. Está tudo inibido. Está tudo com vergonha. Que é uma emoção secundária. Que também é uma emoção. Que é uma emoção secundária, o que quer dizer? Que não nasce connosco. Que é adquirida posteriormente. Que é mais social, que é mais social. Como a culpa, por exemplo. A inveja, que também não nasce connosco. Ok? Mas, por exemplo, a alegria, a tristeza, a raiva, a aversão, o nojo, a aversão ao nojo. Também são emoções. E que nascem connosco. Estas são primárias. Então, se nascem connosco, cumprem uma função. Não é? E nós às vezes não convivemos, por exemplo, com emoções mais desagradáveis. Nós não gostamos de falar de emoções positivas ou negativas. Nós falamos de emoções agradáveis e desagradáveis, que podem ter consequências positivas ou negativas. A raiva, ninguém deseja sentir raiva, mas a raiva faz parte de nós e pode ser útil também poder expressá-la de uma forma adaptada, integrada, não é? E às vezes nós precisamos de expressar. Às vezes, como diz a Marta, é importante mostrar os dentes. Sim. E nós mostramos não só a sorrir, não é? Mas às vezes também nós vamos fazendo, nós fazemos 1001 caras. E as caras
também nos põem limites, e a postura corporal também põe limites. Ou seja, isto também tem a ver com esta questão das emoções. Então, o que é uma emoção? E ainda bem que veio a doutora Ângela, porque eu vou citar aqui a doutora Ângela, que está ali atrás, com muito orgulho. A doutora Ângela é psicóloga, também já é amiga da Universidade Sénior já há uns anos. Então, o que é uma emoção? Diz Damásio, vamos por questões simples. Primeiro, Damásio, as emoções, ele diz o seguinte: são o sal da vida, tudo seria monótono sem emoções. O que é isto? Qual é a função do sal? Estamos aqui a utilizar um símbolo. Tempero. A partir do sal realça, pode realçar o sabor das coisas. Se for em excesso, faz mal. Se não tiver sal nenhum, também. Ok. As emoções nós temos que aprender a doseá-las, temos que aprender a conhecê-las, temos que aprender a expressá-las. Não é controlar as emoções, porque usualmente estamos a pensar: eu preciso controlar as emoções. Não. É bom saber que estão ali porque cumprem uma função na nossa vida, sim, mas que é importante aprender a regular as emoções e geri-las, que é uma das coisas mais importantes, sim. Socialmente aprendemos que há emoções que não devem ser expressadas. Não posso estar triste, não fiques assim com essa cara. As mulheres não fazem isto, os homens não fazem aquilo. E muitas vezes, esquecemos que também as emoções são uma bússola interior que nós temos, sim, para desenvolver a nossa vida de uma forma mais autêntica, mais genuína. E, obviamente, está relacionada com outras coisas que têm a ver com a nossa saúde. Portanto, são absolutamente importantes no nosso desenvolvimento como seres humanos. Nós ouvimos muitas vezes, e nós fomos também muitas vezes mal educados emocionalmente: o homem não chora, o homem aguenta até ao fim, ou a senhora tem que ser bem comportada, tem que ter postura. E nós aprendemos a reprimir as emoções, às vezes de uma forma contínua, logo desde o início. Quando nós queremos começar a chorar em pequeninos e repetidamente nos dizem: não chores, caladinho, quietinho, e nós, a primeira coisa que aprendemos a reprimir é a respiração. Todos nós, e é automático, não é? Eu, se ficar mais ansioso, ou se estiver um pouco mais ansioso, preocupado, a primeira coisa que eu faço é contrair um pouco mais, não é? Quando estamos preocupados, agitados ou ansiosos, ficamos um bocadinho mais tensos. Aqui não vamos fazer juízo de valor, não é? Mas acontece. O que é que acontece? Isto repetidamente, prolongado no tempo, pode causar dano. E diz a doutora Ângela Escada o seguinte, corrijam-me se estiver enganado: as emoções são a linguagem que o coração usa quando precisa de mandar algum recado. E eu agora até me sinto mal em interpretar aqui esta expressão. Se calhar até vou pedir para que a própria, que é uma honra para nós ter aqui a sua presença, poder justificar. Eu fiz a minha interpretação, mas poder justificar. Essa interpretação, algumas vezes, lá na universidade, para mim, é mesmo... a emoção vai dar sentido às palavras que você diz e às vezes até as que você não diz. Porque com o olhar, com o gesto, com o tom de voz, né, você está mandando um recado. Portanto, essa expressão de diversas formas que é o recadinho que a gente dá de dentro para fora. Né? Muito obrigado. Ou seja, isto também nos está a querer dizer que há uma ligação entre corpo e mente. Que nós, erradamente, devido à nossa a evolução da nossa civilização ocidental, nós fomos fazendo uma cisão entre corpo e mente, entre razão e emoção. A emoção seria um estorbo para a razão. Os dados atuais dizem-nos exatamente o contrário da investigação, e sempre se soube ao longo da história da humanidade. Mas nós vivemos numa sociedade muito racionalista, com foco muito na razão. A razão é importante,
mas deve haver um equilíbrio entre razão e emoção. E os dados dizem-nos que as emoções são extremamente importantes no nosso processo de decisão. Nós tomamos decisões com base em emoções, através no que vamos sentindo, através na sensação de bem-estar ou mal-estar, através das memórias corporais e afetivas que vamos tendo e que vamos invocando. Mas vamos avançar, senão nós ficamos aqui 3 horas. Outro grande autor que nós prestamos a homenagem, Pierre Bayle, que foi um psicólogo e psicoterapeuta francês, formado na Universidade de Paris, que se radicou durante muitos anos no Brasil também. E também esteve muitas vezes cá em Portugal, que dizia o seguinte, focando nesta questão da dicotomia entre corpo e mente, e da visão do mundo que nós temos, muito ocidental, de uma visão fragmentada da realidade, não é? Diz o seguinte: a mais ameaçadora de todas as fragmentações foi a que dividiu os homens em corpo, emoção, razão e intuição, porque ela impede-nos de racionar com o coração e de sentir com o cérebro. Ele inverte aqui completamente as coisas, mas diz-nos realmente desta interligação, desta via de duplo sentido entre mente e corpo, razão e emoção. É uma via de duplo sentido. O que acontece no meu corpo ou no vosso corpo interfere com a nossa mente, e o que acontece com a nossa mente interfere com o corpo. Sim, especialmente porque estão interligados, e não só isso. A energia que nós utilizamos para a mente, para a psique, e também a mesma energia que utilizamos para o sono, quer dizer, para o nosso corpo. Portanto, a ideia é que o nosso corpo, sim, e a nossa mente fiquem integrados para poder ser mais coerentes e mais consistentes em todas as coisas da nossa vida, em todas as decisões que tomamos, etc. É real definitivamente que quando estamos a tomar uma decisão, estamos a fazer escolhas importantes na nossa vida, imediatamente o nosso corpo está a expressar o que está ali. É uma forma incrível. Por exemplo, há pessoas que estão a sentir cá, na barriga, desde as tripas. É importante saber isso. Sim? Sentir isso. Estar de alguma forma conectados com esse tipo de emoções, com esse tipo de sensações que nós temos. Porque é o nosso corpo que está a dizer: olha, vais continuar por aqui, continuar por ali. Sim? Não só a nossa mente. Sim? Porque a mente, quando estamos a pensar só como a nossa mente, quando estamos a tomar decisões e a fazer escolhas livremente, muitas vezes ficamos enganados, ficamos realmente desiludidos porque não é. E quando temos a possibilidade de sentir e de reparar que é importante isso nas escolhas que fazemos todos os dias, é muito mais fácil. Sim? E os estudos falam que quando não fazemos isso, ficamos doentes. Sim? Quando não damos a possibilidade de exprimir esse tipo de coisas, imediatamente há situações que produzem ou que podem produzir doença. Portanto, é um preço alto que às vezes estamos a pagar por isso. Passamos agora para o terceiro capítulo. No terceiro capítulo nós tentamos colocar isto em prática. Como é que nós desenvolvemos os programas educativos para séniores com base nesta fundamentação teórica que vos fomos abordando? Quais são os objetivos dos programas de educação emocional para séniores? Primeiro, trata-se de um processo, entender que... Porque é que nós devemos também falar de educação emocional para séniores? Porque trata-se de um processo educativo contínuo, como nós falamos. Desde que nascemos até morrer. Que às vezes esquecemos isso. Nós aprendemos desde a barriga da mãe até o último suspiro. Potência do desenvolvimento emocional. Essa é outra das características. Sim. Desenvolve a chamada personalidade integral, ou seja, é importante focarmos não só a parte cognitiva, que às vezes nós focamos muito nisso, mas também a parte emocional. Pode-se desenvolver conhecimentos e destrezas emocionais
como objetivo de capacitar o indivíduo para melhor enfrentar os desafios da vida cotidiana. Às vezes achamos que é mais importante o coeficiente intelectual e às vezes, até algum tempo, estava sobrevalorado o coeficiente intelectual. Então, o que é que acontece com as emoções? Sim? Que realmente pois, formam parte do nosso cotidiano. Especialmente porque enfrentar os desafios da vida precisa também de uma forma de saber como gerir. Como é que vamos a capacitar ao indivíduo, como que de alguma forma podemos desenvolver isso, porque podem ser desenvolvidas. Sim? A finalidade, então, da educação emocional é aumentar o bem-estar pessoal e social, segundo Bisqueira, que é um pedagogo catalão. Temos aqui algum exemplo do que vamos fazendo na Universidade Sénior. O objetivo, do ponto de vista educacional, é promover a participação, a aprendizagem, a troca de saberes e a busca e produzir novos sentidos existenciais. Temos aqui um exemplo de uma atividade que é o Círculo da Herança. Temos aqui o exemplo da Olívia, que a atividade do Círculo da Herança tem o objetivo de propor o desafio da pessoa apresentar um pouco, falar um pouco da sua vida, do seu percurso, ou então falar de um hobby, de um interesse que tenha desenvolvido ao longo da vida e partilhá-lo com os outros. Neste caso, a Olívia fez um póster sobre o seu próprio percurso e a fase atual de vida. E podemos ver aqui a riqueza simbólica que ela colocou aqui neste seu quadro de vida, não é? O percurso, aqui com as pegadas, os corações das emoções, a borboleta da transformação, aqui a folha de oliveira, acho eu, tem a ver com a paz, com a serenidade, o tempo que passa. Ou seja, o objetivo é promover também a expressividade através desta interação. E passamos então para o grupo e desenvolvimento emocional. Ora, o tema do grupo e desenvolvimento emocional, porque que é importante no desenvolvimento de uma pessoa? Porque nós somos seres sociais, portanto estamos a viver num grupo social como a família, um grupo social como a escola, sim? E ali onde estamos a desenvolver e a aprender muitas coisas da sociedade, da cultura especialmente, sim? E que é num grupo em que nós partilhamos saberes, partilhamos coisas como as nossas emoções também, sim, e especialmente porque é um ponto de referência importante para nós como humanos, o grupo. O grupo dá todo o tempo um feedback para nós como seres humanos que nos permite crescer, desenvolver-nos de uma forma mais saudável. Uma pessoa isolada definitivamente tem problemas. Podemos ficar isolados, sim, por algum tempo, mas definitivamente não é possível. Portanto, o grupo é um ponto muito importante para o nosso desenvolvimento como seres humanos, e especialmente ao nível emocional. Sim? Porque é que é ali onde nós nos podemos relacionar com as pessoas, e é através das emoções, é através do afeto e é através do sentimento em que nós estamos ali. E passamos para o 5º capítulo, o trabalho corporal na senioridade, em que nos baseamos muito na análise bioenergética, mas agora passava aqui. Ok, Alexander Lowen fala de uma coisa, diz: eu sou o meu corpo, sim? E somos tão flexíveis, a nossa mente é tão flexível como o nosso corpo, sim? Portanto, quando somos conscientes do corpo e onde estamos a sentir, é porque realmente estamos muito mais perto do nosso corpo. Por outro lado, o corpo é a nossa casa. Imaginem que o corpo é um recipiente das nossas emoções e de todas as coisas que acontecem ali dentro. Portanto, quando estamos a respirar melhor, quando há uma forma mais plena de respiração, estamos a sentir muito mais. Sim? Somos muito mais sensíveis. E, por outro lado, podemos exprimir melhor as emoções. O corpo é uma forma em que nós nos comunicamos com todas as pessoas.
Não, nós não podemos viver sem o corpo. É impossível. Não é possível existir sem o corpo. Senão éramos Portanto, não, fantasma não somos. Sim. E Alexander Lowen desenvolveu perfeitamente a análise bioenergética a partir dos postulados de Wilhelm Reich, que foi o seu mestre, desde a psicanálise. Sim. Esta foi uma das sessões que nós desenvolvimos, especialmente desde o âmbito de doutoramento de trabalho corporal. Com algumas pessoas, acá estamos a ver uma delas a exprimir uma emoção, sim? Porque há muitas formas de exprimir uma emoção. Podemos berrar, podemos gritar, podemos fazer muitas coisas, ou podemos bater, e às vezes batemos outras pessoas de muitas formas, como avós ou como irmãos, sim? E uma das coisas é que podemos ser mais criativos na expressão das emoções, para não fazer dano e não fazermos dano a nós próprios. Portanto, é uma das formas em que podemos gerir melhor e mais criativamente as emoções. Por exemplo, quando nós éramos crianças, nós pegávamos, quando estávamos zangados, nós pegávamos um brinquedo e tirávamos o brinquedo ao chão. E fazíamos isso às vezes com muita raiva, zangados. Isso é uma expressão saudável da raiva. Porquê? Porque a criança atira o brinquedo para o chão, mas sabe que não vai ter aquela força devolvida. Então fica ali contida. Claro que depois é preciso pôr limites, faz sempre isso, não é? Isso é uma forma natural de ir gerindo também as emoções. Vem aqui também exemplo. Nós falávamos de ilustrações e tem aqui o exemplo das ilustrações. O livro tem um conjunto de propostas ligadas ao trabalho corporal, à análise bioenergética e ao relaxamento e movimento corporal, em que são alunos, pessoas reais, nós próprios também servimos de modelo, e que tivemos o prazer de ser ilustrados por este amigo meu, Luís, que fez as ilustrações de uma forma tão brilhante, pelo menos no meu ponto de vista. Ok. E por aqui terminamos.